Hoje iniciaremos algumas explicações dentro do Waijujutsu Hidoi Sanbonbe sobre a perspectiva médica e biomecânica. Começaremos com as movimentações e algumas explicações de como elas funcionam e depois ressaltar alguns pontos de lesão estrutural mais importantes. Podemos começar a pensar no que acontece no corpo que provoca a lesão. Buscando lá do início os tecidos, nós podemos lembrar do tecido ósseo também. O tecido ósseo, ele até alguns anos atrás era tido como simplesmente uma estrutura rígida, responsável por sustentar o peso e permitir movimento. Hoje sabe-se que não, que é um tecido mais complexo, que tem função endócrina, que tem função de armazenar e de liberar cálcio em especial, mas a função inicial, pensada lá há vários séculos dos ossos, ainda existe e concordamos com ela. Eles existem para sustentar o corpo e permitir movimento. Então os ossos servem como alavancas para músculos e tudo mais. Dentro dessa movimentação temos ataques diretamente aos ossos. Podemos ver o primeiro deles após o Tsuki. Quando saímos e fazemos um atemi, que é um ataque direto na região do cotovelo, com o braço, em especial se considerarmos um braço hiperesticado após um Tsuki muito violento, temos um impacto muito grande na região do cotovelo, que pode provocar uma fratura de olecrano. O olecrano nada mais é do que essa porção óssea que sentimos, essa proeminência óssea que sentimos no cotovelo. Essa fratura se deve em especial a dois pontos. Um é o impacto direto. O impacto direto que acumula energia no cotovelo, já que as extremidades do braço estão impedidas de se movimentar livremente. A extremidade distal, que é a mão, graças à nossa mão, que segura ela, e a extremidade proximal, que é o ombro, graças à própria inércia do quê? Ao seu peso. Outro fator importante é que, como dissemos, esse Tsuki é muito violento e as fibras musculares vão estar rígidas, contraídas. E isso faz com que o tríceps, incluído nessa ideia, o tríceps, que é esse músculo posterior do braço, essa musculatura grande, toda a musculatura posterior do braço, fica conectada no olecrano. Essa musculatura muito tensa, sofrendo um impacto no olecrano, que já fragiliza o osso, podendo sozinho provocar fratura, faz com que essa parte fraturada seja arrancada. É um tipo de fratura muito comum, na verdade, não com esse mecanismo, mas mecanismo semelhante. Normalmente por queda. A pessoa cai, bate o cotovelo e, pelo susto ou alguma coisa assim, está com o corpo muito tenso, o tríceps tenso, arranca um pedaço do osso. Geralmente a correção é cirúrgica, precisa de pinos e tudo mais, e pode precisar de imobilização de até 1 ano. E sabemos que quanto maior a imobilização, maior a perda de movimento dessa articulação depois.
Então já vemos que temos um ataque ao cotovelo que vai provocar incapacitação no momento do ataque, logo a seguir e ao longo de muito tempo depois, possivelmente pela vida toda. Continuando. Após esse ataque ao cotovelo, continuamos para o Cotterrineri, como já foi explicado pelo Chido e Adriano. O Cotterrineri, ele merece alguma explicação de articulações, para que entendamos como que acontece a lesão. Primeiro, do antebraço e do punho. Podemos ver que o membro superior como um todo permite movimentações das mais diversas, especialmente pelo ombro. Mas nos atendo ao cotovelo, antebraço e punho, vemos que as movimentações possíveis são de flexão e extensão do cotovelo. Essa rotação que nós chamamos de pronação e supinação. Para isolar esse tipo de movimento, não permitir que o ombro faça ele por nós temos que dobrar, flexionar o cotovelo em 90 graus e aí vemos que essa movimentação é feita pelo antebraço. Outro exercício pode ser feito para vermos que isso não é feito pelo punho e só pelo antebraço. Podemos colocar o antebraço apoiado sobre uma superfície rígida e tentar virar a mão. Veremos que só com o movimento da mão não é possível. Os ossos do braço vão sempre movimentar para que isso aconteça. Seguindo, então temos o cotovelo, que faz movimentos de flexão e extensão, o antebraço, que com duas articulações faz esses movimentos de pronação e supinação, e o punho. O punho é uma articulação mais complexa do que essas anteriores, apesar de permitir movimentos mais simples. São duas linhas de ossos, são 8 ossos que se organizam em 2 fileiras de 4 e que articulam entre si as fileiras, funcionando como blocos rígidos, e a fileira proximal, que é a mais próxima do antebraço, se articula com o rádio. Essas articulações permitem o movimento de abdução ou desvio radial, adução ou desvio ulnar, e também de flexão e extensão do punho. O que vamos fazer no Cotterrineri é, em termos o mais simples possível, uma pronação máxima, brusca e impactante do antebraço. Contudo, essa pronação é feita através da aplicação da torção na mão. E vimos que a articulação do punho não permite movimentos nesse sentido. O que acontece então é que rapidamente as articulações rádio-ulnares, que são responsáveis pela pronação e supinação, alcançam seu limite articular. E então a energia se acumula e provoca lesão na região do punho. Essa lesão vai ser em especial o tipo de luxação. O que é uma luxação? Luxação acontece sempre que numa articulação as duas superfícies que se movem perdem contato. Isso pode acontecer perdendo contato e retornando ao contato, pode acontecer perdendo contato e não voltando, mas sem lesão ligamentar, que são as estruturas semelhantes a tendões que protegem essa articulação por fora, impedindo ou estabilizando ela de forma mais adequada, ou elas perdendo contato, não retornando ao contato com o rompimento ligamentar. Nesse caso, devido à quantidade de energia que é transferida e a posição fragilizada, fragilizada significando sem possibilidade de musculatura absorver o impacto. Então o impacto vai sobrar todo para os ligamentos e com a quantidade de energia que é aplicada, teremos possivelmente uma luxação de grau 3, que essa é a terceira, sem retorno à superfície articular e com lesão ligamentar. Bom, considerando que a pessoa, no caso o que ele não tenha feito nenhum exercício, nenhuma movimentação de longa duração, que ele esteja em repouso há um espaço de tempo, ele, quando realiza o Tsuki, ele estaria utilizando principalmente as fibras de contração rápida. No caso, quando o Ki realiza um Tsuki,
esse eixo, o eixo de aplicação da técnica do Q, é muito forte. Seria inconveniente utilizar alguma técnica no eixo. Seria interessante utilizar a técnica em eixos perpendiculares, no caso que afetaria principalmente o cotovelo. Então, o tori é necessário que ele saia e, através de forças cisalhantes de característica impulsiva, que são forças que atuam em um curto espaço de tempo, irá transmitir, segundo a segunda lei de Newton, uma quantidade de movimento que irá refletir principalmente no eixo central, a coluna e o quadril. Forças cisalhantes são aquelas na qual atuam perpendicularmente à seção transversal do corpo em sentidos opostos. A atuação de forças dessa natureza é presenciada em estruturas fixadoras como parafusos, onde forças opostas são aplicadas. Essas forças tendem a realizar um cisalhamento, ou o que chamamos de corte, nessas estruturas. O mesmo princípio se aplica nessa técnica, visto que temos duas forças em sentidos opostos. Vamos aplicar o coterrineire, no caso o corpo, vem de pequeno, e T vem de mão. No caso seria essa parte aqui. E rineire seria o substantivo para parafusar. A partir daqui, vamos buscar um encaixe para a coterrineire que iremos utilizar de dois momentos torsores, tanto no ombro quanto no cotovelo, para voltar para ele, de forma que o outro braço fique longe de ação. Vamos utilizar de dois momentos de giro, tanto no ombro quanto no cotovelo, para que o quadril dele gire. O giro nesse sentido é transmitido diretamente para o ombro, e o giro nesse sentido é transmitido para o cotovelo. E ambos os giros, quando transmitidos, são sentidos em estruturas adjacentes. No caso, a escápula, a coluna, chegando até o quadril. Seguimos, como foi bem explicado pelo estudante Adriano, para uma posição em que colocamos toda a musculatura anterior do antebraço em hiperextensão. O que isso faz? Assim como os ligamentos, faz com que toda essa estrutura muscular tenha tendência a se romper. Se isso acontece, a mão não fecha mais, o punho não flexiona mais e basicamente essa mão não vai servir para muita coisa mais e pode não se recuperar. Nós iremos voltar a um ponto específico para explicar algumas angulações do coterrineire nesse Coriúcia integratável. Então percebemos que existe, dentro das várias formas de coterrineire que existem, existe um específico que obriga o Q a se deslocar em giro, que seria da forma já quando vamos analisar o coterrineire nessa sequência específica, nós percebemos que não existe um giro como é feito nesse outro tipo. Esse giro, na verdade, sentido nessa sequência, ocorre de maneira que as estruturas internas do corpo dele que sofrem o deslocamento. Isso devido à forma que é feita quando nós temos uma compressão máxima dessas estruturas e uma tensão máxima dessa estrutura externa, suportada com a nossa outra mão,
que faz com que ele não impossibilite com que ele caia. No caso, essa angulação faz isso, mas com o nosso braço nós impedimos isso. Então, seria como se todo o peso do corpo do Q estivesse nesse ponto em específico. Isso ocorre quando nós estamos sentados e queremos nos apoiar. O nosso peso estaria aqui, contudo nós estamos com essa angulação, estamos aqui e não conseguimos nos apoiar, nos suportar nesse ponto e com essa angulação do corpo, tendemos a rolar. Então, como vimos, quando estamos aqui, o braço esquerdo impossibilita que ele saia dessa posição. Então, todo o peso fica concentrado aqui. Daqui, nós utilizamos o nosso antebraço para termos uma sustentação para a nossa aplicação da força, que o levará para baixo. Bom, quando chegamos aqui, percebemos então que existem estruturas comprimidas, no caso a costela e o punho, e estruturas que estão em um eixo excêntrico, no caso a coluna, a cervical e a cabeça, de forma que a cabeça está em uma posição de flexão, que seria no caso assim, com uma pressão nessa porção da nuca, fazendo com que exista uma excentricidade. Quando passamos a nossa perna, nós também impossibilitamos com que ele utilize o outro braço contra nós. Continuando então, mais alguns pontos são interessantes para serem observados na questão das lesões estruturais. Quando descemos, como foi muito bem explicado pelo Chico Adriano, já temos uma grande pressão na forma de peso mesmo nessa região do pescoço. Passamos o pé, trazemos, e esse encaixe que é feito no pescoço coloca ele numa posição muito frágil. É importante relembrar que a coluna, como um todo, ela se divide didaticamente e anatomicamente também em pelo menos 4 grandes partes: a cervical, torácica, lombar e a sacral, que é fundida, mas ainda assim um segmento da coluna. A porção cervical é a mais móvel delas e por isso é também a mais frágil. Um dos movimentos em que a cervical é mais frágil é de rotação, que é quando olhamos para os lados. Por isso vemos com frequência lesões desse tipo que levam à ruptura medular. Mas a combinação de uma flexão lateral com uma flexão ventral, nessa posição que temos, com a pressão exercida pela mão e antebraço aqui, também coloca o pescoço numa posição muito frágil, possibilitando lesão medular, que mais facilmente podemos ver aqui, possibilitando lesão medular e também lesão do plexo braquial. O plexo braquial é o conjunto de ramificações e junções das raízes nervosas provenientes das vértebras cervicais e que tem o propósito de inervar o membro superior, que é comum em 2 situações. Quando alguém tenta se agarrar, caindo de algum lugar, a pessoa tenta se agarrar, faz isso, o ombro tende a luxar, sai, tem lesão de plexo braquial, que é muito diferente disso. E outra que é muito semelhante. Quando a pessoa cai de cabeça para baixo, se apoia em um dos ombros e na cabeça, que é mais ou menos o que a gente tem ali. Essa distensão pode levar à ruptura do plexo braquial, que leva à perda da inervação para o braço todo. Então, temos perda motora e sensitiva, que dificilmente vai ser recuperada. Então, a partir daqui, nós buscamos então alongar o Q ao máximo, de forma que
a distribuição de peso desloque de maneira tal que a distribuição de massa na porção da cervical diminua, possibilitando que o tori aplique a sua técnica com maior facilidade, juntamente com a flexão da nuca, juntamente com a pressão em um eixo excêntrico, a estrutura vertebral da cervical se encontra de maneira instável, que possibilita com que ocorra alguma ruptura óssea nesse local. A partir daqui, outros pontos interessantes que devem ser observados são, como já foi explicado pelo Dr. Adriano, a compressão feita nessa porção lateral do pescoço vai, muito provavelmente, causar uma diminuição de fluxo nessas artérias do pescoço, dentre elas a artéria carótida comum, que tem topografia passando por aqui. Essa obstrução tem consequência na vascularização do cérebro, que não é tão dramática devido a outras fontes de vascularização do cérebro, sendo elas a carótida comum do outro lado esquerdo, e as artérias vertebrais, que se juntam à artéria basilar, fazendo parte do polígono de Willis, que é uma estrutura bastante complexa e que permite anastomoses entre os vasos que vascularizam o cérebro. Seguindo, quando trazemos o Q para trás, alterando sua distribuição de peso, podemos entender que as pressões da cervical dele aumentam, o que aumenta o risco ou a intensidade das lesões medulares e, ao mesmo tempo, provoca uma espécie de estrangulamento da traqueia, o que significa que dobramos uma estrutura rígida e o ar não vai passar mais com a mesma facilidade que passava antes. É como se pegássemos uma mangueira e dobrássemos ela. A água não passa com a facilidade de antes. A partir daqui, o braço do Q, como vai ser explicado em detalhes pelo Dr. Adriano, deve ser trazido para cá. Fazemos com essa forma circular com a ideia de proteger o Q, em especial o seu ombro. Já que se fizermos assim, a tendência de luxação do ombro é muito grande. Mas o que o Q sente mais intensamente é a distensão dessa musculatura anterior do antebraço, já que os dedos da mão estão sendo puxados contra a ação desses músculos. Então, trazemos para cá, colocamos a mão dele o mais longe possível e apoiada no chão e fazemos pressão sobre o cotovelo. Aqui, mais um exemplo cotidiano pode ser interessante, já que o principal mecanismo de fratura de rádio e ulna distal, os últimos 2 centímetros desses ossos, se dá quando a pessoa cai, ou de própria altura, ou por empurrão, alguma coisa, e tenta se proteger, esticando o braço com o punho em pronação, como já vimos que é, para evitar bater a cabeça no chão. O impacto nessa posição, principal mecanismo de fratura distal do rádio, nos últimos 2 centímetros. O que temos aqui é uma situação bastante semelhante. Qualquer impacto nessa estrutura já lesionada, já abalada, pode provocar a fratura aqui. É importante considerarmos mais alguns pontos. O principal deles é que fica estranho dividirmos a análise em cada um desses momentos sem considerar os momentos anteriores. Então, as lesões que já foram feitas, elas continuam lá. Inicialmente temos lesão do cotovelo, logo em seguida lesão grave de punho, e essas lesões se mantêm.
No final da movimentação, o que possivelmente com uma ruptura de medula, com a cervical comprimida, uma distribuição de peso que não facilita, ou melhor, dificulta muito que ele se levante novamente, um punho dilacerado e no chão, preso, em posição fragilizada, com uma pressão no cotovelo, vai provocar provavelmente mais um grande número de lesões nesse braço que está todo fragilizado. Bom, partindo do último ponto, quando esticamos ao máximo o braço do Q, juntamente com o engastamento do seu braço, devido à ação do aprisionamento da perna do tori, impossibilita que com este movimento, que o Q rotacione. O braço do Q toca o chão violentamente, ele tende a contrair as suas estruturas moles, os seus músculos. Neste caso, o braço torna-se como se fosse uma barra rígida. Quando aplicamos uma tensão cisalhante no cotovelo, no caso que seria a nossa roldana móvel, ela tende a romper. Juntamente com a posição do ombro, na região do acrômio, essa estrutura também se encontra possivelmente com alguma lesão estrutural. Em alguns poucos minutos, então, podemos ver que, dentro de várias perspectivas que as movimentações podem ser estudadas, esses estudos aprofundados, podemos entender a complexidade e a genialidade do Aiki. Sugiro para aqueles que gostariam de aprofundar nesse assunto que procurem uma escola credenciada.